Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo de termos, de terminologia, de termos islâmicos, que são essas expressões que nós utilizamos, escutamos, mas vamos saber a definição. Algum desses assuntos pode ter já foram ditos anteriormente, mas não há problema algum em repetir. Não há problema algum em repetir. Porque com a repetição vem, como falo, com a repetição vem a perfeição. Com a repetição vem a perfeição. Teve um dos grandes sheikhs conhecidos nossos lá no Reino da Arábia Saudita, na capital de Riad, que ele tem o mesmo livro, um livrinho desse tamanho assim, ó. Um livrinho talvez mais fino que esse daqui, que ele lia. Os seus alunos liam para ele este livro. Ele explicava, o pessoal lia meia página por dia, por aula, e ele fazia o comentário e explicava. Esse mesmo livro, ele diz que explicava o mesmo livro, repetia o mesmo livro, 3 vezes por ano, no mínimo. No mínimo. Perguntaram para ele, Sheikh, desde quando que o senhor explica esse livro? Desde quando que o senhor explica esse livro? Ele disse, desde quando, olha a expressão, desde quando eu fiquei cego. É um sheikh que ele ficou cego aos 12 anos. E de tanto escutar o livro, ele pedia para as pessoas lerem um livro para ele. Lê o livro para mim, ele ficava, lê de novo, até ele memorizar o livro. Depois que ele memorizou o livro, ele começou a explicar o livro para as pessoas. Então deve ter no mínimo mais de 50 vezes que ele explicou o mesmo livro. E com a repetição, vem a perfeição. E hoje nós vamos falar desse assunto que todo mundo escutou e sabe mais ou menos o que é. Eu vou perguntar para os meninos, o que quer dizer haram? Leis, o que quer dizer halal? Makin, o que quer dizer makruh? Khalil, o que quer dizer mustahab? Vamos saber agora, todo mundo. São termos da jurisprudência islâmica que nós escutamos, mas sabemos o que é, mas não sabemos explicar. Eu vou botar aqui no quadro. E antes de colocar esses termos islâmicos, da onde que nós muçulmanos tiramos essas convenções, esses conceitos? Por exemplo, o conceito de obrigatório na religião. Definição de obrigatório. Definição de proibido, de permitido, de lícito, recomendado, de inovação, de pecado. Essas definições, da onde que nós tiramos? Número 1, todas essas expressões islâmicas são do idioma original, que é o árabe. Daí você pergunta, então, Sheikh, se eu aprender o árabe hoje, eu vou entender tudo? Não vai não. Porque o idioma árabe que é falado de hoje, não é igual ao português que nós falamos hoje, na época de Camões. O árabe que as pessoas falam hoje, não é 100% o árabe da época da revelação do Alcorão. Então, primeiro, essas definições são extraídas do idioma árabe. Perfeito. Mas qual o idioma árabe? O idioma árabe falado na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E comparando com o calendário cristão, em que ano que nasceu e faleceu o profeta Muhammad Khalil? Que chamam de significado e significante. Já falei.
Vamos repetir novamente. Então, essas expressões islâmicas têm que voltar para o idioma árabe. Daí tu pergunta, mas Sheikh, então quer dizer que eu tenho que entrar num curso de árabe de 2 anos e meio para entender a religião? Precisa, Leis? Por que não precisa? O curso são 8 anos. Não. Por que não precisa, Leis? É só aprender a religião e seguir. Não precisa aprender o idioma árabe. E precisa ser árabe, Leis? Precisa se vestir de árabe? Precisa comer comida árabe? Só se quiser. Mas não precisa isso tudo para seguir o Islã. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tirem essa carga que Deus não sobrecarregou as pessoas. Eu tenho que entrar no curso de árabe. Não, então... Me faz lembrar um dos países muçulmanos não árabes, como a Turquia. Já foi na Turquia, Maquin? Turquia, já foi para a Turquia? Já foi? Falam árabe lá? Não. Não são árabes. Não são de etnia árabe, não são árabes, não falam árabes, mas são muçulmanos. E pegaram um senhor lendo o Alcorão em árabe, e ele estava emocionado com o Alcorão e chorava, russo. Ele lia o Alcorão e chorava de emoção. E veio um árabe e perguntou para ele: se você não entende o que está lendo, como é que você chora? O turco, que não é árabe, falou: e você que é árabe entende, por que não chora? Esse turco, que não é árabe, lia o Alcorão, escutava, se emocionava e chorava. E o outro, como falam lá em Porto Alegre, tem aqui também falam, o outro boca aberta. Já ouviu falar boca aberta? Já ouviu falar? Boca aberta. E se você não entende, como é que você se emociona e chora? E você que entende, não se emociona e não chora? Os termos islâmicos, você vai ler em livro, vai escutar em tudo bem. Quantas vezes você escutou a palavra haram? O que quer dizer haram aqui? Haram. Ilícito. Mas você não é o Maquinho. Olha, Maquinho. Vamos ver a origem, a origem da palavra. Da onde é que surgiu? Como que os árabes, na época do profeta Muhammad, usavam essa palavra? Daí tu pergunta. Daí o Khalil ali está prestando atenção, fala: Sheikh, mas não tem aquele chamado Al-Masjid al-Haram, a mesquita do Haram? E aí, Abid, como é que fica? Já escutou isso? Você nunca pensou como é que vai ser Masjid al-Haram? Não dá certo, né? Como é que a mesquita vai ser chamada mesquita Haram? Vocês já escutaram? Alguém já escutou? Al-Masjid al-Haram? Vou explicar aqui. Antes, vamos tomar cuidado. A palavra em árabe haram, em árabe escreve assim. A origem desta palavra vem no verbo haruma, né? Tá. Esta palavra era empregada, utilizada pelos árabes antes da revelação do Alcorão, ou seja, os árabes, antes do profeta Muhammad nascer, antes do Alcorão descer para ele, já usavam essa palavra. Mas como que eles usavam essa palavra? Haruma ou haram quer dizer inviolável, não pode ultrapassar. Quando fala al-Masjid al-Haram, a mesquita inviolável. Como assim inviolável? Não pode fazer coisa errada lá. Nem lá em nenhum lugar, outro lugar, né? Só que lá fica pior. Usavam essa palavra também, aquilo que era proibido. Não, de jeito algum. Inviolável. Consagrado. E daí vem as derivações. Tanto é que até nos países árabes, até hoje, como é que chama mulher em árabe lá? Não fala harimi? Hurma, não falam? Mas aqui nunca ouviu falar harimi? O que é isso harimi?
Quando tem as mulheres todas reunidas, as pessoas falam aqui, ó, deixa as harim ali, não entra lá que lá tem harim, não é? Sabia? Onde estavam reunidas as mulheres, que não eram do círculo familiar, chamavam de harimi, da mesma palavra, haram. Disso que vem a palavra harém. Como é que escreve harém em português? Não é assim? Vem do haram. Vem do haram. Ou seja, aquele recinto de mulheres, filhas, esposas, sobrinhas, tias, mães, todas as mulheres de nossa família, de todas as mulheres da nossa família, as mulheres das visitas, todas as mulheres ficavam no recinto, que era haram, o homem entrar lá. Elas estão à vontade, deixa elas lá. E daí o cara fala, você tem um harém, ô seu... Não tem nada a ver com mitologia, não. Até hoje na Arábia chamam o quê? Al-Harim, onde estão as mulheres. Significa é intocável, é inviolável, não ultrapassa, tem que ter respeito. Como que isso se transformou? No Islã, utilizou essa mesma palavra para chamar al-masjid, a mesquita, haram. Não é mesquita do pecado. A mesquita, então, em que sentido? Sagrada, consagrada, não pode profanar, irrespeitável. E como que isso tornou-se a palavra haram? Haram significa ilícito, não pode fazer. Isso desagrada Allah. Allah e seu mensageiro disseram, não pode fazer. E se eu fizer? Você comete um pecado. Haram não diretamente significa pecado. Mas se cometer o ilícito, o resultado dele é o pecado. E esse haram, existe o haram da religião, aquele que é determinado pela religião, e o haram que as pessoas falam entre elas. Daí o Leith traz lá, o Leith fala assim, ô mãe, escutei falar que o Sheikh Rodrigo gosta de pudim. E a mãe do Leith fala, agora que você me avisa, tá bom, no próximo sábado eu faço, você leva para o Sheikh. E daí o Leith está chegando, alguém escutou o Abed ali, que é primo dele, escutou, botou olho. Para o Sheikh leva, para mim não, né? Daí ele derruba o pudim aqui, daí o outro primo ali fala, caiu o pudim no chão, o que a pessoa fala? Mas que é haram, não é? É igual a gente fala, que pecado, caiu o pudim no chão. Então quando fala a palavra é haram, não é haram religioso, é o haram, não é o pecado. Se a pessoa derrubou o pudim, cometeu o pecado, vai pagar no inferno, não. É um pecado, aqui é um pecado é derrubar o pudim. Ô dó. Então a palavra haram tem sentido aí. Deve a pergunta que não quer calar. Então haram religiosamente é ilícito, não pode fazer. É vedado, é haram, não é para fazer. É pecado. Esse haram, que é o ilícito, quem é que define o que é haram ou não? As pessoas, estou falando no contexto religioso, estrito, restrito. Quem é que vai determinar se tal coisa é haram ou não? Allah e seu mensageiro. Ou as pessoas? As pessoas, estou falando no sentido restrito religioso, teologia. Quem que vai determinar o que é haram ou não? As pessoas ou Allah e seu mensageiro? Allah e seu mensageiro. Vamos fazer uma eleição aí, vamos fazer uma votação. A partir de hoje, se está calor, se estiver calor, eu não vou falar as coisas do passado, mas tudo bem. Se estiver calor,
Melhor, se tiver no verão, no verão pode tomar cerveja. Vamos votar. Votaram, pode tomar cerveja. Pessoal, nós decretamos que não é mais haram tomar bebida alcoólica. Pode na religião? Não. Quer fazer? Vida é tua. Para isso existe inferno, não é nós. Né? Então, no sentido restrito, religioso, quem determina e define o que é haram ou não é Deus. Ou seu mensageiro. Esse é o mensageiro também. Mas tem algo que as pessoas, que os teólogos, os primeiros muçulmanos, quando o profeta Muhammad faleceu, muitas coisas aconteceram, claro, e não tinham acontecido na sua época. Por exemplo, o profeta de Deus proibiu, no Alcorão, proibiu a pessoa tomar bebida alcoólica, khamar. Eu falei outro dia aqui, khamar é bebida alcoólica feita da uva, vinho. E chegou outra pessoa e falava, mas é proibido o vinho da uva, mas o saquê não, que é vinho do arroz. E aí, como é que faz? É haram ou não é? Então o problema é o álcool, não o nome. Então o problema é o álcool. Eu acho, já que bebida alcoólica é haram porque faz mal, então eu acho que se botar açúcar no café também é haram, porque açúcar em excesso faz mal. Então é haram botar açúcar. Aí vale isso? Não, porque Deus não falou isso. E não serve como analogia. Então decidir que é haram ou não é religioso. As pessoas não podem, mas acabam fazendo. Colocando suas decisões, suas opiniões, suas vontades, seus desejos, seus gostos e contragostos na religião. Aí eu não gosto disso, então é haram. Não gosta, não faz. Mas não vai dizer que é haram. Ou o contrário. Gosta tanto de uma coisa que é haram, e para ninguém me cobrar, não é mais haram, agora pode, está liberado. Não. Então isso aqui é importante para a muçulmana compreender. Quem diz que é haram, ilícito ou não, é Allah. E se a pessoa cometeu o ilícito, o haram, fica entre ele e Allah. Não vai postar lá no Facebook lá. Igual uns que postam aí. Furam o pneu do carro dos outros aí, depois postam aí. No Instagram também. Furam os pneus aí, esvaziam o pneu dos carros aí. Você viu o que o cara fez lá? Botou um carro estacionado na frente da garagem. Daí vem outro infeliz lá, vai lá e esvazia os pneus do carro. Em vez de ficar bravo com um cara que botou o carro na frente da garagem, ficaram bravos com a pessoa que esvaziou o pneu dos carros. O mundo está virado mesmo. Então se a pessoa não quiser ter o carro, os pneus esvaziados do carro, não estacione na garagem na frente da minha casa. Bom, então haram é ilícito, não se faz. Tá? E tem um que vocês já escutaram, que é o halal. Halal significa lícito. Pode fazer, não tem problema. E aqui eu vou pegar uma regra que eu quero que todo mundo compreenda. E vão compreender, e já sabem disso. Nós temos o haram e temos o halal. Halal é o contrário do haram. Halal é permitido fazer, é lícito, é válido, pode fazer. TV Islâmica Brasil.